O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, revelou que a previsão do tempo para dezembro é que algumas áreas do país registrem chuvas abaixo da média, o que coloca os agricultores em alerta. Entre os destaques está a região sul do país, com praticamente todo o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, com precipitações abaixo do normal para esta época do ano, e o estado de Mato Grosso do Sul. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens de arquivo, apenas para ilustrar o que a gente está trazendo aqui em relação ao tempo. Já a expectativa sobre o Laninha é que ele persista pelo menos até fevereiro de 2023, com probabilidade de ocorrência de 70%. Vale lembrar que o fenômeno Laninha teve início em setembro de 2020 e ele é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Essa mudança de temperatura traz impactos aqui para o Brasil, geralmente com o aumento da chuva nas regiões norte e nordeste do país e chuvas abaixo da média na região sul. Para a gente entender o que esperar das condições climáticas e efeitos na produção agrícola, nós convidamos o Marcelo Schneider, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Schneider, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado pelo convite, Kellen. Pessoal do Hora H do Agro, vai em Pan News. Como bem tu mencionaste, a gente está tendo um impacto direto, como era esperado já, com Laninha, essa primavera com um tempo mais seco, nessa metade mais oeste, sudoeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, área de fronteira com o Uruguai e aquela área bem produtora do noroeste lá do Rio Grande do Sul. Nós estamos no mês de dezembro, uma transição. É de se esperar a partir de agora, principalmente em direção ao final do ano, o início das chuvas daquele canal de umidade que começa a vir do centro-norte do Brasil. A expectativa é que o dezembro tenha essa irregularidade. Algumas áreas, principalmente do oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, já vão ter o retorno de algumas pancadas de chuva. Os agricultores estão bem apreensivos porque nessas últimas semanas a temperatura foi uma constante de ter uns picos de calor perto dos 40 graus e a gente sabe que nesse cenário a evaporação do solo é muito grande. Então, há uma boa notícia que agora para o final do ano, principalmente, eu diria, final de dezembro e janeiro. Janeiro vai ser um período bem mais chuvoso, bem mais úmido. Essas áreas do noroeste do Rio Grande do Sul, toda a parte oeste do Paraná, Santa Catarina, mesmo com a influência do Laninha, ainda devem ter um aumento da umidade. Então, para janeiro, há uma expectativa boa de chuva. O que a gente está esperando, Kellen, para o desenvolvimento da safra como um todo, é que fevereiro volte a ficar seco, porque isso é uma característica em anos de Laninha, até com a expectativa do declínio dele, que tenha um mês chuvoso, então janeiro, e um mês mais seco, fevereiro. E no que se refere à temperatura, reiterando, a gente pode ter esses picos de calor, temperaturas beirando até se aproximando dos 40 graus e com alguns períodos secos, mas isso principalmente para o mês de dezembro. Então, o grande destaque é esse: dezembro irregular, algumas áreas já tendo aquelas pancadas de chuva que são bem-vindas, pelo menos para aumentar um pouco a umidade do solo, e aí janeiro sim, não só o Rio Grande do Sul, essa parte mais do centro-oeste catarinense, toda a parte sudoeste do Paraná que está precisando de chuvas, ela vai ter um janeiro bem mais úmido e chuvoso. Então esses são os destaques principais assim, em termos de temperatura e chuva, pelo menos ali até o mês de fevereiro. Muito bom, a gente vai agora aprofundar esses detalhes com vocês, eu digo muito bom porque a gente precisa estar mais bem preparado porque há algumas questões importantes por vir. Você já falou sobre essa onda de calor que vai pegar o sul do país, sul que está produzindo lavouras, por exemplo, de soja, de milho, então tem uma preocupação, lembrando que em 2022 a gente também teve quebra de safra, né, em função dessa condição de seca e de laninha. Vou te fazer uma proposta, Marcelo, e pedir para a nossa produção colocar um mapa de dezembro na tela, que eu gostaria que você olhasse para ele e dissesse o que é que a gente precisa observar. Tem algumas manchas em amarelo. É possível, produção, colocar o mapa de dezembro? Está aí na tela para você, Marcelo. Então, a atualização foi feita em novembro e ele é válido para dezembro. Então, essas manchas amarelas são manchas onde vai chover abaixo da média. Detalha para a gente, por favor, o que esperarmos. Isso, ele tem um cenário bem contrastante. As áreas em amarelo indicam ainda essa probabilidade maior dessas regiões ali do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, terem uma chuva um pouco abaixo do normal, mas se for comparado aos 2 meses anteriores, já há uma anomalia, ou seja, um desvio de chuva um pouco menos intenso. Como mencionei anteriormente, a expectativa mesmo que essas áreas, principalmente do centro e fronteira do Rio Grande do Sul, fiquem com chuva abaixo do normal,
o desvio, o déficit de chuva não deve ser tão grande comparado com os anos anteriores. O problema, como a gente mencionou, e o agricultor bem sabe, são esses picos de calor, porque às vezes aquela sequência da semana com sol direto, 4, 5 dias com temperatura beirando os 40 graus, é como se tivesse 2, 3 semanas aí de tempo seco com uma temperatura mais moderada. Então, essa influência a gente tem que ficar bastante atento para essas áreas ali onde está mostrando o mapa. E as outras regiões do Brasil, a gente vem percebendo, principalmente a parte centro-leste, tanto Santa Catarina, tanto do Paraná, e principalmente esse corredor de São Paulo até a região centro-oeste do Brasil, as áreas em azul, deve não só ter volume de chuva, mas algumas áreas até chuva em excesso, porque é bem característico do efeito do Laninha, uma espécie de gangorra. Se de um lado tem chuva volumosa e na outra parte lá do sudoeste do Rio Grande do Sul falta chuva. E do norte do Brasil, a área da divisa ali da fronteira produtora entre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, indo lá para o Pará, a gente percebe que aquelas áreas estão ainda mais azuis, que é bem característica do Laninha, ainda mais nessa época de dezembro. Mas eu chamo a atenção, quando a gente falar de janeiro, o mapa vai mudar bastante, porque janeiro muda o cenário, a gente já tem aquele contraste de umidade vindo direto da Amazônia. Muito bem, antes da gente chegar em janeiro, eu sei que dezembro importa muito. Você já chamou a atenção em função do tempo quente e seco, temperaturas ali beirando 40 graus em áreas do Rio Grande do Sul. Eu só gostaria de ainda focar nossa atenção em dezembro e entender com você. Essa configuração, ela é igual ao que vimos agora no último ano de 2021, em dezembro de 2021, é pior ou é melhor? Porque a gente também estava sobre a incidência do Laninha e a nossa memória foi de uma quebra de safra. Então, eu queria comparar primeiro os dezembros. Se a gente for comparar os últimos 2, 3 anos, gradativamente vem aumentando a umidade, não só em parte ali do sul do Brasil, mas bem como essas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A primavera ela não foi tão seca nessas áreas, e isso vai contribuir agora nessa virada de dezembro e janeiro. A expectativa é ser, de certa forma, semelhante à última safra, que a gente teve esse problema que é bem clássico até a virada ali do dia 15, dia 20, com falta de chuva ou picos de calor, e aí no final de dezembro para janeiro, voltando a ter essas chuvas e a umidade bem mais consistente. Então, como tu mencionou, é um período bem crítico, o agricultor em uma semana, 10 dias, ele depende muito dessa chuva, então a boa notícia é que ela deve acontecer. Então, eu diria que o problema maior é essas 2 semanas antes do final do ano, tá? Ali pelo dia 15, dia 20, vai se manter uma irregularidade, aí depois do dia 20, naquela última semana do ano, os últimos 10 dias, a precipitação vem para todo o sul do Brasil. Mas só para entender, é um dezembro que vai ser menos pior do que foi o dezembro de 2021. Exato, em algumas áreas a chuva até chega antes em relação ao ano passado. Que bom. Só com essa característica dessas ondas de calor, que pode uma que outra área ser mais atingida em função da temperatura. Muito bem, então agora a gente vai avançar, vou pedir para a produção colocar para a gente na tela o mapa de janeiro, porque o INMET, através do Schneider, já chamava a atenção de que janeiro deve ser um pouco melhor. Vamos ver o mapa de janeiro, então, o que esperar para as condições de chuva aqui no Brasil? Na tela. Então, está aí o mapa de janeiro. O que você chama a atenção? Que bom, os estados do sul já devem começar a ter mais chuva, mas eu vejo umas áreas alaranjadas no centro do país, pegando parte do sudeste, e isso também chama a minha atenção. Explica pra gente, o centro-oeste vai passar por um período mais seco. É o que o agricultor até costuma mencionar em termos de veranico, né? Aquele período prolongado de uma semana, 10 dias, pelo menos, com um tempo mais seco, temperatura elevada, e com falta de chuvas no mês de janeiro. Isso tem acontecido não só no último ano, mas tem virado quase que uma característica em anos de Laninha do mês de janeiro. Então, a expectativa é essas áreas, pegando a região central, norte de Minas, até toda aquela divisa com a Bahia, a região de Goiás, Tocantins, essa região vai ser o auge do período quente e seco para o mês de janeiro. É um bloqueio atmosférico que a gente chama. Quando está seco naquela região, as bordas dessa região, ou seja, aquela parte central e oeste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, cortando por parte do oeste do Paraná, e aí vindo diretamente toda a região sul, essas áreas têm mais umidade. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, devem ter temperaturas mais moderadas, não vai dar aqueles picos de calor, tem uma sequência de dias mais úmidos,
E o que a gente percebe há alguns anos, que foi o exemplo do ano passado, até às vezes fica até um excesso de chuva em algumas áreas. Tá? Em algumas áreas, principalmente aquela divisa ali de Santa Catarina e Paraná, diria ali divisa com São Paulo, pode dar o que o agricultor chama de invernada, naquela semana ou 10 dias com um tempo mais úmido. Mas, comparando com dezembro, então é uma boa notícia, via de regra, tem essa chuva prevista, deve conter um pouco os picos de calor, não deve ser um calor tão excessivo, e aí o calor com o tempo seco fica nessa parte mais centro-sudeste do Brasil. Indo para a metade mais norte, né, Kellen, só para completar, e do nordeste, continua um cenário mais úmido, tá? Ainda o efeito do Laninha, essas áreas de borda norte do Brasil com mais umidade e mais chuvas. Muito bem, então o janeiro melhora nas áreas do sul, mas ele piora em parte do centro do país. A gente está com uma safra em desenvolvimento, houve quebra nos Estados Unidos, há uma grande expectativa de que a safra da América do Sul seja uma safra farta, até para ajudar na recomposição dos estoques mundiais e baratear o preço do alimento que subiu ao redor do mundo. Por isso a importância da previsão do tempo, de uma safra farta, também para os consumidores que assistem e ouvem a Jovem Pan nesse momento. Vamos avançar para a última tela, vou pedir para o pessoal colocar para a gente, que é o mês de fevereiro. E aí a gente conclui dezembro, janeiro e fevereiro. Vamos ver? Na tela, então, o mês de fevereiro, que a gente vai esperar o quê, Marcelo? Conta pra gente. Fevereiro volta um quadro mais irregular, com tendência de voltar a ter período seco. Eu diria que deve ter cenário de estiagem lá pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí o corredor de umidade ele fica de modo mais irregular, ele permanece naquela região mais norte, aí indo mais para o oeste do Brasil, e aí de forma bastante variável, nas áreas que tiveram, ou que devem estar bastante secas em janeiro, Minas Gerais, norte de São Paulo, ainda mostrando alguma irregularidade. Então, o que a gente percebe é que 2 meses ainda bastante secos, essa parte de dezembro, mas principalmente fevereiro, ali para a região sul do Brasil, e essa região do centro-oeste, se pegar os meses de janeiro e fevereiro, essa região ali, proximidades de Cuiabá, indo para o oeste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso Sul, com mais umidade. A área que no trimestre ela permanece mais úmida, tem desvios positivos de chuva, essa área mais ao norte, noroeste do Brasil, onde tem o efeito direto do Laninha. Então, esse cenário. Temperatura, que é bastante variável. Quando tem nessa época do ano um período um pouco mais seco, como é projetado para fevereiro, então volta ter uma tendência de temperaturas elevadas lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a temperatura vai ser uma constante. Em média, ela deve ficar um pouco acima do normal nessas regiões do sul do Brasil. Mas o que a gente vem notando é que não vai ser surpresa nenhuma se tiver uma semana ou 10 dias com aquelas invasões de frente fria que chegam até a região central do Brasil. Isso deve acontecer em janeiro, com temperaturas mais baixas, temperaturas mais moderadas. Quando a gente faz um saldo da estação, a temperatura fica acima, mas é bem comum, nesses últimos anos, ainda com a influência do Laninha, ter uma que outra invasão de temperatura baixa. Schneider, para a gente concluir, o que você, do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, tem a dizer para a nossa audiência produtora de alimentos, os agropecuaristas? Estamos com o terceiro Laninha seguido. Você mostrou para a gente um dezembro desafiador no sul, depois o desafio da seca sobe para o centro no mês de janeiro e alivia um pouco as extremidades. Mas depois, em fevereiro, o sul volta a ficar seco e a gente volta a ter um pouco mais de chuva nas regiões centrais. Para resumir, você entende que o Laninha vai castigar de novo a safra agrícola do Brasil ou estamos com condições mais próximas de um recorde? A gente tem que ter essa cautela que vai ter impacto sim, pelo menos principalmente nesses 2 meses, ainda dezembro, em função do recorrido nos meses anteriores, né? Aí chama atenção para os agricultores dessas regiões do Rio Grande do Sul, metade centro-oeste, noroeste, e principalmente Paraná e Santa Catarina, dos extremos oeste e noroeste, de ter cautela e, se possível, armazenar água suficiente naqueles reservatórios ou diminuir um pouquinho, se possível, essa irrigação em dezembro para esperar a chuva bem-vinda de janeiro. Então, com essa arrancada do final do ano em janeiro, deve facilitar bastante o plantio nessas áreas, aí a safra se desenvolve com mais qualidade. Em linhas gerais, deve ter uma semelhança com o ano passado, que foi uma situação... Não deve ter ou deve ter? Não entendi, Marcelo. Deve ter. Deve ter. Uma situação semelhante, relativamente crítica até meados de dezembro, depois do dia 20, e aí voltando essas precipitações ali
do final de dezembro para o início de janeiro. Só para não restar dúvida para a nossa audiência, você está dizendo que o comportamento climático deve ter uma semelhança com o que vimos na safra 21-22. É isso que você está dizendo? Isso, pelo menos até o mês de fevereiro, que são esses mapas que a gente tem de maior confiança, nesse cenário de laninha que a gente está realmente esperando até fevereiro. Depois de março em diante, até um declínio para uma situação neutra, não tendo mais o impacto direto aí do laninha. Confesso que essa informação que você nos deu chegou a doer aqui no coração, porque a gente lembra do que foi a safra 21-22 para uma perda, né, para os agricultores em função de seca. Então, o que você está dizendo para a gente é que não dá para descartar um cenário semelhante, porque estamos com a incidência do laninha, temos previsão de tempo seco, temperatura alta em alguns lugares, além de veranico. Esse é o contexto a partir das informações que você tem no dia de hoje, correto? Correto, mas fazendo uma comparação, a gente tem uma visão um pouco melhor, principalmente nesse mês de janeiro. Então, às vezes antecipa um pouco essa chuva ali de janeiro. Então, fazendo um comparativo, a quebra pode não ser tão grande quanto aconteceu no ano passado e claro, comparando com os 2 anos anteriores. Então, nesse cenário, seria um pouco mais otimista do que aconteceu exato do ano passado e dos 2 anos anteriores, né? Marcelo Schneider, muito obrigada a você, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, por dedicar o seu tempo à nossa audiência aqui na Jovem Pan. Volte sempre, é muito bem-vindo. Tá ok, Kellen. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Um abraço a todos aí da Jovem Pan. Obrigada a você, parabéns pelo trabalho.